pergunta do Livro dos Espíritos diz respeito a isto: que é Deus? E neste capítulo 1 do livro 1, que é Deus, que começa com a pergunta, que é Deus, Kardec tem as seguintes subdivisões: Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. São doutrinas que falam dessa relação do homem com Deus. No capítulo 2 da primeira parte, nós temos os elementos gerais do universo. Se Deus é o Criador, o universo é composto de vários elementos. Quais são esses elementos gerais? Não está se referindo aqui a estrelas, galáxias, corpos celestes, não. Estão falando de elementos gerais. Aquilo que compõe basicamente esse universo, não apenas físico. Então, nós temos os subtítulos do capítulo 2, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, o espaço universal. Depois, logo a seguir, Kardec, no primeiro livro, pergunta sobre a criação, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da terra, existiu ou não Adão, quem foi este Adão, se é que ele existiu como um indivíduo, as diversidades das raças humanas, como é que isso surgiu, a pluralidade dos mundos. No capítulo 4, nós temos o princípio vital. Por que existem seres orgânicos e seres não orgânicos? A vida e a morte, a inteligência e o instinto. Você então observa que se trata de um conjunto de explicações do mundo espiritual, bastante profundas para a sua época e até para hoje, que nos fazem pensar sobre estes princípios. Quem é Deus? Como muita gente pergunta. Onde está esse velho, meio surdo, meio esclerosado, que não me escuta? Como é que ele funciona? Como é que ele não me atende? Eu rezo para ele, mas ele não me responde. Tudo isto de uma forma bastante clara, de uma forma bastante precisa. Os espíritos respondem a Kardec através de perguntas que Kardec faz e eles contestam. Depois disso temos o livro 2, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, já que Kardec identifica que existem essas duas dimensões, pelo menos agora reveladas ao homem, a dimensão material e a dimensão espiritual. Então ele fala para nos esclarecer sobre o capítulo 1 do livro 2, os espíritos. Quem são eles? A origem e natureza. Eles como um mundo principal para onde a gente vai depois de termos vindo para a Terra, também oriundos dele. A forma dos espíritos. Os espíritos têm forma? Você já perguntou? Os espíritos estão sempre nos lugares, ou eles podem estar em dois lugares ao mesmo tempo? O que é o perispírito? Por que a doutrina espírita dá este nome? Os espíritos têm uma hierarquia de evolução, existem os mais atrasados, os menos atrasados, os mais evoluídos, os super evoluídos. Que escala é esta? A doutrina espírita fala dos anjos, dos demônios. Como que eles entendem esta relação? Como que os espíritos, depois na parte seguinte do mesmo livro, no capítulo 2, por que eles têm que renascer? Por que eles se encarnam na Terra? Qual é o objetivo da encarnação? A alma, as relações da alma com a matéria, as preocupações do materialismo. Vejam só, são indagações que muitos de nós já fizemos. Depois, no capítulo seguinte desse livro 2, nós temos o quê? O retorno da vida corporal para a vida espiritual. Do mesmo jeito que o espírito nasce, ele precisa voltar. O que acontece com a sua alma depois da morte? Ele perde a individualidade ou ele continua sendo você mesmo? Quando desencarnar, deixará de ser você ou você continuará sendo você? Você perderá os afetos que você semeou na terra, você não terá mais como ter contato com aqueles que você amou, ou você continua se lembrando de tudo que você aprendeu, ou você poderá seguir crescendo sobre aquilo que você já cresceu. O livro dos Espíritos fala sobre isso.
A separação da alma e do corpo, como acontece? É dolorosa? Não é dolorosa? É rápida? É demorada? O que acontece com o espírito depois que o corpo fenece? Ele fica adormecido, ele passa por algum período de perturbação, por isso ele fala sobre a perturbação espírita, esse estado meio turbulento, como quando você acorda assim depois de um sono muito profundo e não sabe onde está ainda, não entendeu a sua condição. Depois Kardec pergunta aos espíritos sobre a pluralidade das existências. Nós vivemos muitas vezes. Por que vivemos muitas vezes? É importante que nós renasçamos. Por que precisamos renascer? Essas reencarnações são justas. Por que devem existir novas chances? Se podemos nascer na Terra, podemos nascer em outros planetas, podemos nascer em outros orbes. A encarnação nos diferentes mundos. Alguém daqui pode ir para um outro mundo? A transmigração progressiva. O que acontece com as crianças que morrem? Você sempre quis saber. Poxa, mas nasceu, não viveu quase nada, morreu. Por que isto? Para onde vão? Qual é o destino? Qual é a motivação divina para que isso aconteça? Os espíritos têm sexo? Eu sempre quis saber. Sexo nos espíritos. Meu Deus, entre os homens acontece e os espíritos têm sexo? Podem existir espíritos e espíritas, ou seja, espíritos homens e espíritas mulheres? Como é isto? Para renascer homem tem que ser espírito homem, para renascer mulher tem que ser espírita mulher? Não, o livro dos Espíritos explica como são estes processos de amadurecimento, tanto na área masculina quanto na área feminina de todos nós. Nós teremos sempre condições de viver ora em sexo masculino, ora em sexo feminino no corpo de carne, sem que precisemos ser espíritos homens ou espíritos mulheres. Somos espíritos integrais, desenvolvendo nossas capacidades, ora como homens, ora como mulheres na Terra, para o avanço tanto do nosso conhecimento, das nossas iniciativas, quanto da nossa sensibilidade. Está lá, o sexo nos espíritos. A filiação, o parentesco, as semelhanças físicas e morais, as ideias que nós trazemos quando nascemos. Já temos inclinações para determinadas realidades do conhecimento. Por quê? Por que alguns conseguem ir tão bem na matemática